Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa, e conforme o combinado lá no roteiro de estudos, hoje nós iremos falar sobre regência verbal, ok? Capítulo 11, livro 3 de gramática. Vamos lá? Todos pegando, por favor, o livro 3. Livro 3 de Gramática, capítulo 11. Regência verbal, tá? Essa é a nossa aula de hoje. Bom, mas o que é regência verbal? Nós já estudamos anteriormente, né? Regência nominal. Hoje nós iremos entender um pouco mais sobre regência verbal. Vamos lá? Bom, regência verbal, pessoal, é o estudo da relação, tá? Que se estabelece entre o verbo, que nós vamos chamar de termo regente, e seus complementos. Esses complementos nós vamos chamar de termos regidos, ok? Então, vocês também entenderão agora que quando nós falamos em regência verbal, pode acontecer do verbo, né, que é o termo regente, ser regido por uma preposição ou não, ok? Bom, eu trouxe aqui um exemplo para a gente iniciar o nosso estudo, tá? Então vamos ler aqui. O conhecimento pertence a todos. Então, aqui eu tenho, né, o verbo pertencer, né, que é o termo regente, é um verbo, por isso é um termo regente, por isso que o nome do estudo é regência verbal, né? O estudo vai girar em torno somente do verbo, ou melhor, dos verbos em si, tá bom? Por isso que o nome é regência verbal. Ou seja, o foco aqui é estudar justamente os verbos como termos regentes, ok? Então, nós temos aqui o exemplo, o conhecimento pertence a todos. Pertence aqui ao termo regente, porque é um verbo, e a todos é o termo regido, né? Então, o conhecimento pertence a quem? A todos. Então, esse a todos é o complemento, né, que está dando sentido ao verbo pertencer, tá? Então, se é um complemento verbal, ele é chamado de termo regido, ok? Bom, aí eu trouxe aqui ainda na definição sobre regência verbal que há verbos na língua portuguesa que exigem a presença de outros termos na oração a que pertencem. Quando o verbo exige a presença de outro termo na oração, ele se chama regente, como eu falei anteriormente, né? E a palavra que completa a sua significação, né, no caso que é o complemento verbal, né, nós chamamos de termo. Chamamos esse termo de termo regido, ok? Bom, eu trouxe aqui mais um exemplo. O homem lustrava o seu carro novo. Então, lustrava aqui, né? No caso, lustrar aqui é o verbo, por isso que é o termo regente. E o complemento, né? Que no caso vai dar sentido, né? Ao seu significado, ou seja, vai completar o seu sentido, né? O seu carro novo. Porque se eu dissesse simplesmente o homem lustrava, só isso, vocês iriam entender? Não. Né? O verbo lustrar aqui, ele exige um complemento para ter sentido. Então, lustrava o quê? O seu carro novo. Então, o seu carro novo é o complemento verbal que está completando o sentido do verbo lustrar. Sendo assim, esse complemento verbal ele vai ser chamado de termo regido. Regido, né? Regido o quê? Regido pelo verbo lustrar, que no caso é o verbo regente. Ok? Só para vocês entenderem, né, essa diferença entre termo regente e o termo regido. O que é o termo regente e o que é o termo regido? Termo regente é o verbo, ok? Termo regido é o complemento desse verbo, ok, pessoal? Bom, acabei de dizer, né? Só para a gente completar mais uma vez, só para a gente relembrar. O que é o termo regente? Bom, então na regência verbal, o termo regente vai ser sempre um verbo, ok? E o que é termo regido? O que é o termo regido? O termo regido sempre será o complemento verbal. Ele pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Também pode aparecer como adjunto adverbial, tá? Com sentido de valor locativo, tá, pessoal? Acompanhado também de uma preposição. Bom,
Agora nós vamos iniciar, né, os nossos estudos, né, trabalhando a regência verbal, tá? Então vamos começar primeiramente, né, fazendo a regência verbal sem preposição, ou seja, aqui nós vamos trabalhar somente os verbos transitivos diretos, porque vocês já estudaram anteriormente comigo, todo mundo já sabe que os verbos transitivos diretos são aqueles verbos que não exigem preposição, não é isso? Então vamos lá? Os verbos transitivos diretos estabelecem regência com o objeto direto, sem a presença obrigatória de uma preposição, ok? Vale a pena lembrar isso, hein? Não esqueçam, ok? Então, regência verbal com verbos transitivos diretos, sem preposição. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Mariana comeu o quibe. Muito fácil aqui, vamos lá? Mariana comeu o quê? Perceberam que o verbo comer, ele exige, ele pede esse tipo de pergunta, o quê? Porque se eu dissesse somente Mariana comeu, tá, pessoal? Todo mundo ia querer saber, né? Todo mundo com certeza iria querer saber. Comeu o quê, professora? Né? Perceberam que o verbo comer, ele pede um complemento para ter sentido? Aí eu iria responder, comeu o quibe. Então, o quibe nós chamamos de complemento verbal, por estar completando o sentido do verbo comer, ok? Até aí tudo bem? Então, o verbo comer aqui, ele é um verbo transitivo, tá? Transitivo por quê? Porque ele exige um complemento verbal para ter sentido. E quem é esse complemento? É o termo o quibe, ok? Então, vamos lá. Mariana comeu o quê? O quibe. Perceberam que o verbo comer não pede preposição? Se ele não pede preposição, ele é transitivo direto. E o complemento verbal o quibe, nós vamos chamar de objeto direto, ok, pessoal? Todas as vezes que o meu verbo for transitivo direto, o complemento verbal dele vai ser chamado de objeto direto também, ok? E podem perceber que não há presença de nenhuma preposição aqui, ok? Segundo exemplo, Mirim esperava a irmã. Se eu dissesse somente Mirim esperava, tá, pessoal? Teria sentido o verbo esperar? Não. Com certeza ele exige o quê? Ele exige um complemento verbal para ter sentido. Todo mundo ia me perguntar, Mirim esperava quem, professora? Quem? Né? Quem? Eu ia responder, a irmã. Então perceberam que a irmã é um complemento verbal? Porque está completando o sentido do verbo esperar. Sendo assim, o verbo esperar é um verbo transitivo, tá? E perceberam que não exigiu preposição? Esse azinho não é preposição. Esse a que está aqui, antes do substantivo irmã, nós chamamos de artigo, ok? Então, Mirim esperava quem? A irmã. Então, a irmã é o complemento verbal, tá? Que está completando a ideia, né? O sentido do verbo esperar, que no caso é transitivo direto. Sendo assim, o complemento verbal a irmã, nós vamos chamar de objeto direto também, tá? Porque o verbo esperar é transitivo direto. Logo, seu complemento verbal é um objeto direto, por não exigir a preposição. Ok, pessoal? Então, eu coloquei aqui uma observação. O objeto direto responde principalmente as perguntas o que ou quem. Foi o que eu fiz aqui, né? Mariana comeu o quê? Né? O quibe. Mirim esperava quem? A irmã, ok? Então, essas 2 orações, né, que tem objeto direto, respondeu principalmente as perguntas o que ou quem, ok, pessoal? Vamos avançar agora? Bem, vamos conhecer agora a regência verbal com preposição, ou seja, eu estou me referindo aos verbos transitivos indiretos e também aos verbos transitivos direto e indireto ao mesmo tempo, ok? Então, vamos começar aqui pelos verbos transitivos indiretos. Então, vamos lá. Os verbos transitivos indiretos, né, como todo mundo já sabe, eles estabelecem regência com o objeto indireto e com a presença obrigatória de uma preposição. Então, todas as vezes que eu falo em verbos transitivos indiretos, eu já sei que esses verbos eles exigem a presença de uma preposição, ok, pessoal? Então, vamos começar aqui
Regência verbal com verbos transitivos indiretos com preposição. Então, eu trouxe 2 exemplos. Eu duvidei do garoto e o garoto obedeceu à mãe. Então, vamos lá? Se eu dissesse assim para vocês, pessoal, eu duvidei, tá? Só isso, eu duvidei. Teria sentido? Não. Né? Todos iriam, né? Todos iriam me perguntar, não duvidei de quê, professora? Não duvidou de quê? Eu duvidei de quê? Duvidei de quê? Todos iriam me perguntar de quê, não é isso? Então, o verbo duvidar aqui, ele exige um complemento verbal para ter sentido. Eu iria responder, eu duvidei do garoto. Então, do garoto é um complemento verbal que está completando o sentido do verbo duvidar, correto? Só que esse complemento verbal tem nome. E nós vamos chamá-lo de objeto indireto. Por quê? Porque o verbo duvidar, né, quem duvida, duvida de alguém. Duvida de quem? Do garoto. Então, duvidar aqui é um verbo transitivo que pede preposição. Se ele pede preposição, podem observar que a preposição está aqui, ó, do garoto. Olha a preposição do aqui. Significa que o verbo duvidar é um verbo transitivo indireto, porque exige preposição. Logo, o complemento verbal dele, né, do garoto, nós vamos chamar de objeto indireto. Se o meu verbo é transitivo indireto, o complemento verbal dele vai ser chamado também de objeto indireto, ok, pessoal? Porque exige preposição, ok? Segundo exemplo, o garoto obedeceu à mãe. Se eu dissesse o garoto obedeceu, só isso, teria sentido? Não, né? Está pedindo um complemento verbal para ter sentido, né? Obedeceu a quem? Olha a perguntinha, a quem? Então, está exigindo preposição, ó, a mãe. Então, eu vou responder a mãe. A mãe é o complemento verbal que está completando o sentido do verbo obedecer, certo? Então, sendo assim, a mãe, vocês podem perceber que tem a presença da preposição. Olha aqui a vogal A com essa crase. Significa que é a contração do artigo mais preposição, certo? Sendo assim, eu tenho um objeto indireto. O complemento verbal a mãe é chamado de objeto indireto, porque exige preposição, ok, pessoal? E também, né, estabelece uma relação aí, né, completando o sentido do verbo obedecer. Então, o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, ok? Então, eu coloquei aqui a observação. O objeto indireto responde principalmente às perguntas de que, de quem, para quem ou a quem, ok? Foi o que eu acabei de fazer aqui. Eu duvidei de quem? O garoto obedeceu a quem? Ok? Quando tem esse tipo de pergunta, é porque exige preposição. De quem a quem? Ou para que, né? Ok? Vamos avançar agora? Bom, regência verbal com complementos locativos. Ou seja, vocês vão ver como se faz a regência verbal, né, sem a presença dos complementos verbais, tá? Não confundam complementos verbais com complementos locativos. Complementos locativos, pessoal, é representado sempre por um adjunto adverbial, tá? Sempre por uma adjunta adverbial de lugar, ok? Vamos lá? O de lugar ou até mesmo de tempo também, ok? Então vamos lá? No caso seria o adjunto adverbial de tempo. Um exemplo, o bebê nasceu ontem. Então ontem aí, né, é um advérbio de tempo, tá? Não é um complemento verbal, tá? Então vamos ver aqui como que se faz a regência verbal com complementos locativos, aqui com exemplos aqui de adjuntos adverbiais de lugar, tá bom? Vamos lá? Primeiro exemplo, a minha poesia cresceu entre pedras. Então, se eu dissesse somente isso, a minha poesia cresceu, todo mundo vai entender que a poesia cresceu, pronto, acabou. O verbo crescer aqui é um verbo intransitivo. Ele não pede, ele não exige complemento para ter sentido, porque ele já possui sentido. Todo mundo entende que a minha poesia cresceu, pronto, acabou. Agora, esse complemento entre pedras é um complemento locativo, tá? Porque me mostra o lugar, o local, tá bom? É um adjunto adverbial de lugar, que nós chamamos de complemento locativo. Ok, pessoal? E esse complemento locativo eu coloquei aqui que é um complemento descartável, ou seja, usa se quiser. Ele não tem importância, ele não precisa
aparecer, né, na frase para o verbo ter sentido, não precisa, tá? Então, a minha poesia cresceu entre pedras, aqui eu tenho um complemento locativo que é descartável, ok? Segundo exemplo, Cora Coralina veio de Goiás. Então, aqui eu tenho, né, um complemento locativo, que no caso é um adjunto adverbial de lugar, né, que é o termo de Goiás. E eu disse aqui que esse complemento locativo não ele é não descartável, ou seja, vocês não podem, no caso, deixar de usá-lo, porque o verbo, no caso aqui, né, forma verbal veio, né, no caso, verbo vir, não teria sentido. Então, é esse complemento locativo, que no caso é um adjunto adverbial, né, de Goiás, é um complemento locativo que faz muita importância dentro da frase. Ele tem muita importância na frase, tá? Para completar o sentido do verbo vir. Então, Cora Coralina veio. Veio de onde? De Goiás. Então, de Goiás é um complemento locativo não descartável. Por que não descartável? Porque é importante mantê-lo na frase para poder dar sentido ao verbo vir, ok? Sendo que de Goiás não é um complemento verbal, tá, pessoal? Por ser um adjunto adverbial de lugar, nós chamamos de complemento locativo, ok? Complemento locativo, ok? Terceiro exemplo, as pedras vieram sobre mim. Então, as pedras vieram, né? Olha aí o verbo vir, né? Sobre mim também é um complemento locativo, ok? E é um complemento locativo não descartável. É importante mantê-lo na frase, né? Para dar sentido ao verbo vir. Se eu dissesse só as pedras vieram, ficaria muito vago. Agora, sobre mim já dá uma localização mais exata, né? Já dá mais sentido ao verbo vir. Por isso que eu disse que o complemento locativo é não descartável, ok? Foi, e sobre mim também é um adjunto adverbial, tá? Não é complemento verbal, hein, pessoal? É complemento locativo, por se tratar de um adjunto adverbial, ok? Bom, agora eu quero mostrar para vocês, né, um exemplo de um verbo que vai aparecer em 4 orações, tá? E suas regências, né, elas vão modificar, elas vão mudar, tá? Esse verbo vai apresentar diferentes regências. Eu estou me referindo ao verbo falar. Vamos ver aqui um exemplo? E vocês podem perceber que o verbo falar, ele possui o mesmo sentido em todas as orações, tá? Em todas as orações. Ele só vai mudar a regência. Então percebam só. Primeiro exemplo. Na abertura da conferência, o ministro não falou. Então, todo mundo entende que o ministro não falou, pronto e acabou. Podem perceber que o verbo falar aqui, ele não exige complemento verbal para ter sentido, tá? Ele já possui sentido completo. Sendo assim, o verbo falar na primeira oração, aqui no primeiro exemplo, ele é chamado de verbo intransitivo, porque não precisa, não exige complemento verbal para ter sentido, tá bom? Já possui sentido. Todo mundo entende que o ministro não falou. Pronto, acabou, ok? Então o verbo aí é intransitivo. Agora observe o verbo falar no segundo contexto, ou seja, no segundo exemplo. O ministro falou aos membros da imprensa. Então aqui, o ministro falou a quem? Para quem? Aos membros da imprensa. Perceberam que o verbo falar aqui, ele já exige complemento, né? Ele já exige complemento verbal para ter sentido. Se eu falasse somente isso, o ministro falou, tá, pessoal? Não ficaria, né? Ficaria vago, não teria sentido. Então, o verbo falar aqui, nesse segundo exemplo, já pede complemento verbal para ter sentido. E qual é o complemento? Aos membros da imprensa. Só que esse complemento tem nome, né? Olha aí, ó. Aos membros da imprensa. Esse complemento tem preposição, né? Está completando o sentido do verbo falar. Sendo assim, o verbo falar aqui é um verbo transitivo indireto, por exigir a presença da preposição aos, tá bom? Então, o ministro falou a quem? Aos membros da imprensa. Então, exigiu preposição, é um verbo transitivo indireto. Terceiro exemplo, agora um outro contexto que vocês vão encontrar o verbo falar. O ministro falou algo ao repórter. Se eu dissesse somente isso, pessoal, o ministro falou, tá?
ficaria muito vago, não teria sentido. Exige complemento verbal para ter sentido. Todo mundo tem que perguntar, falou o quê? Falou o quê, professora? Eu iria responder, falou algo, algo. Exigiu preposição? Não, algo não vinha antecedido de preposição. Então aqui, nesse primeiro momento, o verbo falar é o verbo transitivo direto, por não exigir preposição. Só que tem mais coisinha aí, ó, tem mais um complemento depois da palavra algo, ao repórter. Então o ministro falou algo, né? Falou algo para quem? Falou algo a quem? Para quem? Ao repórter. Então, ao repórter é o segundo complemento verbal que eu tenho aqui na frase. Só que esse segundo complemento verbal, né, tem a presença da preposição ao. Sendo assim, o verbo falar exigiu a presença dessa preposição no segundo complemento verbal. Sendo assim, ele também é indireto. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho o verbo bitransitivo, tá? É quando o verbo é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vocês perceberam como as regências vão mudando? Ou seja, a transitividade verbal vai mudando? E o verbo é o mesmo, né? O sentido é o mesmo, é o verbo falar. Só que dependendo de um contexto ou outro, vai mudando as regências. Ou seja, vai mudando a transitividade verbal do verbo falar, né? Último exemplo, o ministro falou algumas verdades. Verdades. Se eu falasse somente isso, o ministro falou, tá? Só isso, o ministro falou. Vocês entenderiam? Vocês iriam perguntar, falou o que, professora? Eu ia responder, algumas verdades. Então, algumas verdades não tem preposição, não foi exigida a preposição. O verbo falar aqui não exigiu preposição. Se não exigiu preposição, ele é um verbo transitivo direto dentro desse contexto, tá? Algumas verdades aqui é o complemento verbal que está completando o sentido do verbo falar, só que não exigiu preposição, por isso que o verbo falar, nessa situação aqui, ele é transitivo direto. Perceberam como mudaram as regências, né? Foi? Agora eu vou mostrar para vocês, né, duas situações. Vamos começar pela primeira. Pela primeira situação, em que os verbos vão possuir o mesmo significado com mais de uma regência. Ou seja, vocês vão ver agora, né, verbos com o mesmo significado, mas que vão apresentar mais de uma transitividade verbal, ok? Quando eu falo com mais de uma regência, eu estou me referindo a mais de uma transitividade verbal, ok? Vamos começar aqui pelos verbos agradecer, pagar e perdoar. Bom, então os verbos agradecer, pagar e perdoar são transitivos diretos quando o objeto é uma coisa, tá? Quando se refere a alguma coisa. Vamos ver aqui um exemplo. Agradecemos a atenção. Se eu dissesse somente assim, agradecemos, tá? Teria sentido? Não. Todo mundo ia me perguntar, agradecemos o quê? Eu ia responder, né? A atenção. Então, a atenção é o complemento verbal que está completando o sentido do verbo agradecer, ok? Só que esse complemento verbal não exigiu preposição, né? Agradecemos o quê? Olha a perguntinha do o quê. A atenção, então não pediu preposição. Sendo assim, o verbo agradecer aqui nessa situação é o verbo transitivo direto. Logo, o complemento verbal a atenção nós chamamos de objeto direto, ok? Segundo exemplo, agora com o verbo pagar. Paguei a fatura do cartão. Né? Se eu falasse somente assim, pessoal, paguei, tá? Teria sentido? Não. Todos iriam me perguntar, pagou o quê, professora? Então, o verbo pagar, ele pede um complemento verbal, né? Eu iria responder a fatura do cartão. Então, o verbo pagar aqui não exige preposição também. Se ele não exige preposição, o verbo pagar é transitivo direto. E o complemento verbal, a fatura do cartão, por não exigir preposição, nós vamos chamar esse complemento verbal de objeto direto também, ok? Agora, com o verbo perdoar. Se eu dissesse perdoei, tá, pessoal? Todo mundo ia querer saber, né? Todo mundo ia perguntar, ia querer saber. Todo mundo ia querer saber, iria com certeza querer saber. Perdoei o que, professora? Eu ia responder a ofensa. Então, o verbo perdoar aqui, por não exigir preposição, ele também é um verbo transitivo direto, tá? Então, perdoei o que? A ofensa. Então, o termo
né? A ofensa é um complemento verbal chamado de objeto direto, por não exigir preposição, ok? Não tem preposição, tem objeto direto. Então, agora, vamos ver aqui, vamos ver agora que vai mudar, né? Vai ter outra regência também. Os mesmos verbos, agora com uma outra regência. Então, esses mesmos verbos também podem ser transitivos e indiretos, quando o objeto indireto for uma pessoa ou uma entidade. Então, vamos ver aqui. Exemplo, agradecemos ao mestre. Se eu falasse só agradecemos, todo mundo ia querer perguntar também, né? Agradecemos a quem? Ao mestre. Então, perceberam que o verbo agradecer, ele também pode ser transitivo direto, como eu falei anteriormente, e ele também pode ser um verbo transitivo indireto, por exigir a preposição. Então, agradecemos a quem? Ao mestre. Então, o complemento verbal ao mestre, né? É um complemento verbal que está completando o sentido do verbo agradecer. Só que esse complemento verbal ao mestre exige a preposição. Olha a preposição ao aqui. Sendo assim, o verbo agradecer, ele vai ser um verbo transitivo indireto. E o complemento verbal ao mestre, nós vamos chamar de objeto indireto, ok? A mesma coisa o verbo pagar. Já paguei. Pagou a quem? Ao banco. Então, o verbo pagar aqui nessa situação, ele exige, né, a presença da preposição ao. É por isso que o verbo pagar é um verbo transitivo indireto. Logo, o complemento verbal ao banco, por ter preposição também, nós vamos chamar de objeto indireto, ok? E o outro exemplo, perdoei. Perdoei a quem? A quem? Ao colega. Então, o verbo perdoar aqui, dentro desse contexto, exige a presença da preposição. Sendo assim, ele também pode ser um verbo transitivo indireto, por exigir a preposição ao. Logo, seu complemento verbal ao colega, nós vamos chamar de objeto indireto, por ter preposição, né? Pela presença da preposição ao. Então, nós vimos aqui os mesmos verbos, né? Com o mesmo significado, só que com mais de uma regência, ok? Agora nós vamos ver verbos de novo, né? Com o mesmo significado, com mais de uma regência. Vamos continuar, tá? Eu dei aqui mais um exemplo com o verbo esquecer, tá? Vamos ver também um exemplo com o verbo lembrar e também com o verbo recordar. Então, esses três verbos, eles podem ser tanto transitivos diretos, quanto transitivos indiretos, ok? Vamos ver aqui, esqueceste o quê? O recado. Então, nesse caso, o verbo esquecer é transitivo direto, por não exigir preposição. Logo, o complemento verbal o recado, nós vamos chamar de objeto direto. Outro exemplo agora com o verbo lembrar. Lembraste o recado, né? Lembraste o quê? O recado. Então, o verbo lembrar aqui não pede preposição, então ele é transitivo direto. Logo, o complemento verbal dele, o recado, também por não exigir preposição, vai ser chamado de objeto direto. Recordaste o recado. Recordaste o recado? Né? Recordaste o recado? Então, o verbo recordar aqui, né, por não exigir preposição, né, recordaste o quê? O recado, né? Então, aqui, o verbo recordar é transitivo direto. Logo, o complemento verbal, o recado, por não exigir preposição, nós vamos chamar de objeto direto também, tá? Esqueceste o recado? Lembraste o recado? Agora sim. Recordaste o recado? Então, esses três verbos, por não exigir a preposição, eles são classificados, né, como verbo transitivo direto, ok? E os seus complementos verbais, nós vamos chamar de objeto direto. Agora, esses mesmos verbos, né, atuando como transitivo, como verbos transitivos indiretos, ou seja, eles são regidos por uma preposição, eles pedem essa preposição, tá bom? Vamos ver? Assim, quando eles são pronominais, ou seja, quando eles, né, aparecem acompanhados, né, dessa partícula aqui, ó, desse pronome se, tá? Se. Vamos ver? Primeiro exemplo. Ela esqueceu-se dos livros. Então, vamos fazer aquela perguntinha. Ela esqueceu-se de quê? Olha a preposição de aí, ó. De quê? Dos livros. Então, aqui dentro desse contexto, né, pelo fato do verbo esquecer, do verbo lembrar e do verbo recordar aparecerem acompanhado, né, desse pronome se, eles se tornam verbos transitivos e indiretos, porque exigem preposição de, tá?
Então, nesses 3 casos, o verbo esquecer, lembrar e recordar são transitivos indiretos. Logo, os seus complementos verbais, né, também vão ser chamados de objetos indiretos. Esqueceu-se do quê? Dos livros. Então, dos livros é um objeto indireto. Ela lembrou-se de quê? De trazer os livros. Então, de trazer os livros é o complemento verbal chamado objeto indireto. Ela recordou-se de quê? De trazer os livros. Objeto também indireto, de trazer os livros, ok? Agora vamos falar do verbo preferir. O verbo preferir, pessoal, ele tanto pode ser transitivo direto e indireto, tá? E ele rege a preposição a, tá? Então, o verbo preferir, ele é um verbo bitransitivo. Ele pode ser tanto transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos ver aqui um exemplo? Prefiro o caqui à maçã. Então, vamos fazer perguntinha ao verbo preferir. Prefiro o quê? O quê? Caqui. Então, exigiu preposição? Não, não tem preposição antes da palavra caqui. Se não tem preposição, o verbo preferir, no primeiro momento, é transitivo direto, tá? E a palavra caqui é o complemento verbal, né? Prefiro o quê? Caqui. Então, caqui é o complemento verbal, que nós vamos chamar de objeto direto, por estar completando o sentido do verbo preferir, né? Agora, vamos continuar. Prefiro caqui ao quê? Ao quê? A maçã. Então, a maçã é o complemento verbal, é o segundo complemento verbal que está completando o sentido do verbo preferir. Só que esse segundo complemento verbal é antecedido por uma preposição, a preposição a. Sendo assim, o verbo preferir, no segundo complemento verbal, exige a presença da preposição a. Então, aí eu tenho também, né, mais uma transitividade para o verbo preferir, mais uma regência, ou seja, o verbo preferir, no segundo momento, ele é transitivo indireto. Logo, o complemento verbal a maçã, nós vamos chamar de objeto indireto, ok, pessoal? Só que eu trouxe uma observação, né? O uso do termo do que em lugar da preposição a é um tanto frequente no registro coloquial da língua, mas não corresponde à exigência da variante padrão. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas utilizam a forma, né, o termo do que. Muitas pessoas falam assim: prefiro caqui do que maçã. Pessoal, quando vocês falam assim, ó, prefiro caqui do que maçã, prefiro carro do que moto, né? Essa expressão do que, né, vocês estão utilizando como registro coloquial da língua. A norma culta não admite esse uso, ok? Desse termo do que, dessa expressão do que, tá? A norma culta da língua portuguesa prioriza o uso da preposição a, tá bom? Prefiro caqui à maçã, prefiro carro à moto, ok? Não use, tá? Dentro da norma culta a expressão do que. Prefiro carro do que moto. Está errado. Dentro da norma culta está errado assim, tá? Prefiro caqui do que maçã. Não, tá? Não pode. A norma culta exige o uso da preposição a. Prefiro caqui à maçã. Prefiro carro à moto. Ok? Então, o verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto e é regido pela preposição e rege a preposição a. Bom, agora eu vou mostrar aqui um grupo de verbos que mudam de regência com a mudança de significado também. Ou seja, né, vocês vão perceber que os verbos eles apresentam significados diferentes e, sendo assim, as suas regências também mudam, ok? Ou seja, a sua transitividade verbal também vai mudar. Vamos começar aqui pelo verbo agradar. Vamos lá? O verbo agradar, ele vai ser transitivo direto no sentido de fazer carinho, tá? Quando ele expressa o sentido de fazer carinho, quando ele expressa o sentido de mimar, né? De acariciar. Então, observem o exemplo aqui. A mãe agradava o bebê. Então, esse agradava aqui está no sentido de fazer carinho, de acariciar, tá, pessoal? De mimar o bebê. Então, sendo assim, quando o verbo agradar, né, expressa o sentido de mimar, de acariciar, esse verbo agradar, ele vai
possuir essa regência, tá? Ele vai ter essa transitividade. Ele vai ser classificado como verbo transitivo direto, porque não exige preposição. A mãe agradava quem? O bebê. Então, o bebê é o complemento verbal que está completando o sentido do verbo agradar. Sendo assim, se o verbo agradar é transitivo direto, né, o complemento verbal o bebê também vai ser um objeto direto, ok? Agora nós vamos ver agora o verbo agradar, né, expressando outro sentido, o sentido de contentar, de satisfazer. Quando o verbo agradar expressa o sentido de contentar ou, né, expressa o sentido de satisfazer, a transitividade verbal muda, tá? O verbo agradar passa a ser o verbo transitivo indireto, porque ele vai exigir a preposição a. Vamos ver aqui o exemplo? Eu trouxe aqui um exemplo. O filme agradou ao público. O filme agradou a quem? Ao público. Então, aqui, o verbo agradar, ele está expressando o sentido de satisfazer, né? Foi? Não está expressando mais o sentido de mimar e de acariciar. Então, aqui nesse segundo contexto, o verbo agradar, ele expressa o sentido de contentar, de satisfazer. Quando isso acontece, ele é um verbo transitivo indireto porque requer preposição. O filme agradou a quem? Ao público. Então, olha a preposição ao aí. Então, o verbo agradou aqui é um verbo transitivo indireto e o complemento verbal ao público nós vamos chamar de objeto indireto. Ok, pessoal? Mudou a transitividade, né? De acordo com a mudança de significados, ok? Vamos falar agora do verbo aspirar. O verbo aspirar, ele vai ser transitivo direto quando ele expressar o sentido de cheirar, de inalar, tá? De sorver. Aí ele vai ser o verbo transitivo direto porque não vai exigir preposição. Não exige preposição. Então, observe o exemplo aqui. Aspiramos aquela suave fragrância. Ou seja, inalamos, cheiramos aquela suave fragrância. Então, o verbo aspirar aqui, por expressar o sentido de cheirar, de inalar, ele é transitivo direto e não pede preposição. Sendo assim, o complemento verbal, né? Aquela suave fragrância, nós vamos chamar de objeto direto, tá? Aspiramos o quê? Aquela suave fragrância. Então, o verbo aspirar aqui é transitivo direto e o complemento verbal, aquela suave fragrância, nós chamamos de objeto direto também. Agora, vai mudar a transitividade porque vai mudar o sentido. Vamos ver? O verbo aspirar, ele vai ser transitivo indireto e vai exigir a preposição a quando ele expressar o sentido de almejar, de desejar. Observe esse exemplo aqui. Aspiro a uma nova vida, ou seja, almejo, desejo, né? Aí sim, aqui o verbo aspirar, ele vai ser transitivo indireto porque ele está exigindo a preposição a. Aspiro a quê? Ao quê? A uma nova vida. Então, a uma nova vida, nós temos a preposição a aqui. Olha a preposição a. Sendo assim, o verbo aspirar aqui, nesse contexto, é um verbo transitivo indireto. E o complemento verbal a uma nova vida, nós vamos chamar de objeto indireto, porque exige a preposição a, ok? Aspiro ao quê? A uma nova vida. Agora vamos falar do verbo assistir. Também o verbo assistir, ele possui, né, dois tipos de situações, dois tipos de sentidos. Bom, vamos ver aqui o número 1. O verbo assistir, ele vai ser transitivo direto quando expressar o sentido de prestar assistência, de ajudar, de socorrer. Então, olha o exemplo aqui. O médico assistiu o paciente. Ou seja, o médico ajudou o paciente, né? Socorreu o paciente. Então, quando o verbo assistir, né, ele expressa o sentido de ajudar, de prestar assistência, de socorrer, ele vai ser transitivo direto, porque não exige preposição, tá? Então, o médico assistiu quem? Quem o médico ajudou? Quem o médico socorreu? O paciente. Então, o verbo assistir não exigiu preposição, então ele vai ser transitivo direto dentro dessa situação. E o complemento verbal, o paciente, por não exigir preposição, ele vai ser chamado de objeto direto. Ok, pessoal? Agora, o segundo caso, vai mudar agora o sentido. Ó. O verbo assistir,
ele vai ser transitivo indireto quando ele expressar o sentido de caber, de competir, tá? E também de ver, de presenciar, porque ele vai exigir, né, a preposição. Vamos ver aqui o exemplo? Assiste ao acusado esse direito, né? Então, cabe ao acusado esse direito, né? Compete ao acusado esse direito. Então, quando o verbo assistir expressa o sentido de caber, de competir, né? Ou de ver, como vocês vão ver daqui a pouquinho, e de presenciar, ele é um verbo transitivo indireto porque exige a preposição. Olha a preposição ao aqui. Então, se o verbo assistir aqui é transitivo indireto, o complemento verbal ao acusado nós vamos chamar de objeto indireto também. Olha, observe o segundo exemplo. Ontem assisti a uma peça teatral. Então, aqui, ontem, né, eu presenciei a uma peça teatral. Então, aqui, presenciei, né? Então, o verbo assistir aqui, com o sentido de ver, né, de presenciar, ele exige preposição. Se ele exige preposição, ele é transitivo indireto, né? Assistir ao quê? A uma peça teatral. Tá vendo? Exigiu a preposição a. Então, o complemento verbal a uma peça teatral, nós vamos chamar de objeto indireto, porque está completando o sentido de um verbo que também é transitivo indireto. Ok, pessoal? O verbo implicar, vamos ver? Nossa, ele tem 3 situações. Vamos ver? Bom, a primeira situação, o verbo implicar, ele vai ser transitivo direto no sentido, né, quando ele expressar o sentido de acarretar, resultar, trazer como consequência. Vamos ver aqui o exemplo? Essa escolha implica algumas renúncias. Essa escolha é o quê? Acarreta algumas renúncias, né? Traz algumas renúncias, né? Então, quando o verbo implicar possui o sentido, expressa o sentido de acarretar, de trazer como consequência, ele vai ser classificado como transitivo direto, porque não exige preposição. Logo, né, essa escolha implica o quê? Algumas renúncias. Então, algumas renúncias é o objeto indireto, né? É o complemento verbal desse verbo transitivo. Então, o verbo implicar aqui é transitivo direto e o complemento verbal, algumas renúncias, nós vamos chamar de objeto direto, tá? Porque não existe preposição. Agora, observe o segundo caso. O verbo implicar, ele vai ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, quando ele expressar sentido de envolver alguém em algo ou envolver-se em algo, tá? Ele vai reger a preposição a. Ele vai reger a preposição em, tá? Preposição em. Então, olha, observe um exemplo aqui. A deleção implicou na fraude. Então, se eu dissesse a deleção implicou, tá, pessoal? Implicou quem? Quem? Esse o está se referindo a alguém, né, do sexo masculino, né? Implicou a ele, né? Isso implicou ele, né? A deleção implicou alguém, envolveu alguém, né? Então, esse verbo implicar aqui, ele expressa o sentido de envolver alguém em algo, né? Então, a deleção implicou quem? Implicou ele, alguém, sexo masculino, uma pessoa, tá? Então, esse o é o meu complemento verbal, tá? Que não exige preposição. Sendo assim, vamos chamar esse complemento, né? Vamos chamar esse complemento verbal de objeto direto. E no primeiro momento, o verbo implicar, por não exigir preposição, ele vai ser chamado de verbo transitivo direto, ok? Agora, a deleção implicou em quê? Na fraude. Então, já no segundo complemento verbal, na fraude, exige a contração, né? Dessa preposição em mais a. Em mais a resulta em na. Na é uma preposição. Então, no segundo momento, esse segundo complemento verbal na fraude está também completando o sentido do verbo implicar, mas com preposição. Sendo assim, esse complemento verbal na fraude, nós vamos chamar de objeto indireto, tá? Ok? E o verbo implicar também vai ser um verbo transitivo indireto, por exigir a presença dessa preposição na, tá bom? Então, a deleção implicou na fraude. Então, o verbo implicar aqui é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E possui 2 complementos verbais. Um objeto direto e o outro objeto indireto. Terceiro caso.
O verbo implicar é transitivo indireto e requer a preposição com quando ele expressa o sentido de mostrar antipatia por alguém. Vamos ver aqui o exemplo? Ela implicava com a nova funcionária, ou seja, ela mostrava antipatia, né, por alguém, por essa nova funcionária. Então, ela, né, mostrava antipatia por alguém, ou seja, esse verbo implicar aqui no terceiro caso, ele possui o sentido de mostrar antipatia por alguém. Então, quem possui antipatia por alguém. Então, esse implicar, quem implica, implicava com alguém. Então, aqui dentro desse contexto, o verbo implicar exige a presença da preposição com. Sendo assim, ele é transitivo indireto. E o complemento verbal com a nova funcionária, nós vamos chamar de objeto indireto também, ok? Porque exige a preposição com. Então, 3 situações, né, em que o verbo implicar mostra, né, 3 diferentes regências, ou seja, 3 diferentes transitividades verbais. O verbo proceder, nós vamos ver aqui que o verbo proceder, ele vai ser intransitivo, ou seja, ele não vai exigir complemento verbal nenhum, porque ele já possui sentido, tá? Quando ele expressar o sentido de agir, tá? E de ter fundamento. Então, observe o exemplo aqui. A médica procedeu corretamente, ou seja, a médica agiu corretamente. Então, aqui o verbo proceder expressa o sentido de agir, né? Sendo assim, ele é intransitivo, tá? Ele possui sentido completo, ele não precisa de complemento. Mas, professor, e a palavra corretamente é o quê? Corretamente aqui, pessoal, é um advérbio, tá? De modo, não é complemento verbal, tá? É apenas uma informação adicional, tá? É um advérbio, tá? Então, a médica procedeu corretamente, o verbo proceder aqui é o verbo intransitivo, ok? Segundo caso, o verbo proceder, ele vai ser transitivo indireto, né? E vai requerer a preposição a quando ele expressar sentido de dar início ou de executar, ou de realizar alguma coisa. Vamos ver? A professora procedeu à aula, ou seja, a professora iniciou a aula, ela deu início à aula, tá? Sendo assim, o verbo proceder, né, com o sentido de dar início, ele vai ser um verbo transitivo indireto. A professora procedeu ao quê? A aula. Então, o verbo proceder aqui exige a preposição a, tá bom? Sendo assim, o verbo proceder vai ser um verbo transitivo indireto. E o complemento à aula, o complemento verbal à aula, né, por exigir a preposição a, nós vamos chamar de objeto indireto também. Ok, pessoal? Bom, por último, o verbo visar. Então, nós temos aqui o verbo visar, ele vai ser chamado de transitivo direto quando ele expressar o sentido de apontar, de mirar, tá bom? E também de pôr o visto, de validar, de autenticar. Vamos ver? Primeiro exemplo, a arqueira visou o alvo, ou seja, ela mirou, tá? Apontou. Então, quando o verbo visar tem o sentido de apontar, mirar, ele é direto, ele é transitivo direto, porque ele não exige preposição, tá bom? A arqueira visou o quê? O alvo. Então, não exigiu preposição, ele é transitivo direto. E o alvo é o complemento verbal, não exige preposição, nós vamos chamar de objeto direto também, ok? Segundo exemplo, já avisei o cheque, ou seja, já validei o cheque. Então, quando o verbo visar também possui o sentido de validar, né, ele não exige preposição, então ele vai ser transitivo direto, tá bom? Não, já avisei o quê? Já avisei o quê? O cheque. Então, o cheque é o complemento verbal, não exigiu preposição, nós vamos chamar também de objeto direto, por estar completando o sentido do verbo transitivo direto, que no caso é o verbo visar, com o sentido de validar, né? Dar o visto, né? Segundo caso, o verbo visar, ele vai ser transitivo indireto e vai exigir a preposição a, quando ele expressar o sentido de pretender, tá? De ter em vista, tá bom? De objetivar. Olha o exemplo aqui. Ele visa a um documento salarial, né? Então, ele pretende, né? Ele objetiva a um documento salarial, tá? Então, o verbo visar aqui, quando ele expressa o sentido de pretender e de objetivar, ele vai ser um verbo transitivo indireto,
porque ele está exigindo a preposição a. Ele visa ao quê? A um documento salarial. Então, exigiu a preposição a, ele vai ser transitivo e indireto, tá bom? E o complemento verbal a um documento salarial, por exigir a preposição a, nós vamos chamar de objeto indireto também. Ok, pessoal? Bom, nós encerramos aqui o estudo sobre regência verbal, tá bom? Não esqueça de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de todos vocês, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!